Olá a todos, boa noite, boa tarde, bom dia, quando vocês estiverem assistindo esta apresentação. Nosso trabalho será baseado em uma perícia contábil que versa sobre o sistema financeiro de habitação. Então, neste trabalho, o que nós elaboramos assim? Nós pegamos uma perícia contábil do livro Estudo de Casos de Perícia, e neste livro especificamente, no capítulo 1, que trata exatamente de uma perícia contábil que versa sobre o sistema financeiro de habitação. Então, neste trabalho, nós vamos passar por alguns conceitos, algumas bases da perícia contábil, do perito contador, do laudo pericial contábil, do sistema financeiro de habitação, de todas as estruturas, as mudanças na legislação e, de certa forma, falarmos no final exatamente do foco principal deste trabalho, que foi a perícia contábil em cima de um caso do sistema financeiro de habitação. Então, começando pelo conceito, pela base teórica da perícia contábil, a perícia contábil nada mais é do que um conjunto de informações. Leones, se você puder voltar um slide, por favor, um conjunto de informações, como a própria norma brasileira de contabilidade, na sua norma técnica de perícia contábil, ela exemplifica, que é um conjunto de informações e procedimentos técnicos e científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio. Isso, basicamente, é o que consta na norma brasileira. Então, a perícia nada mais é do que esse conjunto de procedimentos, de formas, de estruturas que vão evidenciar, vão buscar avaliar, evidenciar, analisar uma situação, um fato em litígio e levar à instância decisória, que neste caso do nosso trabalho, nós vamos ficar concentrados na instância judicial, ou seja, essa perícia contábil foi focada em cima de um processo judicial, então a instância decisória é o juiz. Então, a perícia contábil ela vai reunir essas informações em cima do litígio, em cima do que está em disputa ali, está em análise, e em cima dessa perícia vão ser realizados estudos, vão ser realizadas toda uma investigação, uma apuração para levar até o juiz uma definição para que ele possa tomar uma decisão mais assertiva sobre o caso, sobre o litígio em questão. Mas, para uma perícia contábil ser bem estruturada, ela precisa passar por um planejamento prévio, que também é o que a própria norma brasileira de contabilidade, na norma técnica de perícia contábil, fala, que essa estrutura, esse planejamento inicial, ele vai ser baseado em alguns fatores. E esses fatores vão ser justamente o caso que está em litígio, ou seja, o fato, o evento que está ocorrendo, para que o perito contador, nesse caso, ele possa estruturar da melhor forma possível o seu trabalho. Então, é através desse planejamento que ele vai conseguir fazer uma organização do tempo para ele organizar as estruturas, os fatos, a legislação que ele vai ter de utilizar para analisar o caso em litígio, se vão ser necessárias diligências, tomar entrevistas, fazer avaliações de determinada circunstância, enfim, isso tudo vai variar em função do que está em litígio. Aqui nós estamos falando apenas de forma genérica neste momento para trazer a parte teórica e estrutural deste planejamento. Esse planejamento ele vai ter esse objetivo, estruturar qual vai ser o objetivo desta perícia e quais vão ser as metodologias, os procedimentos que precisarão ser tomados para que consiga chegar numa solução, numa conclusão assertiva para passar para o juiz. Pode passar, Leonis, por favor. Neste caso aqui, nós estamos falando de uma continuação, que são os procedimentos da perícia contábil. A norma brasileira de contabilidade,
na norma da perícia técnica, da perícia contábil, ela elenca alguns procedimentos, ou seja, algumas ações que precisam ser tomadas para que a perícia contábil seja corretamente ou seja realizada de forma precisa. Então, como nós podemos verificar aí, é o exame, a vistoria, a indagação, a investigação, o arbitramento, a mensuração, a avaliação e a certificação. Basicamente, se nós formos ver essa estrutura, se você puder voltar só um pouquinho, Leones, rapidinho, por favor, de forma bem resumida e bem rápida aqui, o exame nada mais é do que a análise dos fatos ali, dos documentos que forem ser colocados na perícia contábil. A vistoria é algo que procura analisar com mais profundidade, verificar determinado fato que possa ser necessário. Então, você vai vistoriar determinado fato, dependendo do objetivo. A indagação é aquela etapa que eu até comentei agora há pouco, de tomar a entrevista, ou seja, você entrevistar uma pessoa que tenha conhecimento do fato que está em possível análise sobre o litígio. A investigação, como o próprio nome já fala, é investigar algum fato específico dentro do processo em litígio que está acontecendo e que talvez não está revelado ainda. O arbitramento é avaliar não, mas determinar por um critério técnico determinado fato, conseguir uma avaliação mais arbitrada, vamos colocar assim. A mensuração é a questão da quantificação e da qualificação física de bens, ativos, passivos ali do fato em questão. A avaliação, sim, já trata de uma questão mais numérica, justamente dessa questão de bens, ativos, passivos, dependendo da circunstância, coisas, fatos ali específicos. E a certificação também é justamente relacionada com aquilo que está certificado na perícia contábil. E nesse último ponto é bacana falar que o perito contador ele tem fé pública. Então, a própria certificação já ocorre pela determinação do que o perito contador insere na perícia contábil, no laudo pericial contábil, que será falado mais à frente, porque ele tem essa característica de fé pública. Aí, falando agora mais especificamente sobre o perito contador, né, trazendo uma característica geral, nós trouxemos essa característica, esse resumo geral da perícia contábil, e agora nós trazemos uma característica geral sobre o perito contador. Neste caso, não seguindo a norma brasileira de contabilidade, a norma técnica de perícia contábil, mas seguindo a norma profissional do perito. Então, nesse caso de uma perícia contábil judicial, o perito ele é escolhido pelo juiz do processo com base em toda uma estrutura legal de um arquivo que os peritos podem se cadastrar, demonstrar o seu currículo, demonstrar a sua especialidade, para o juiz determinar se o perito contábil especificamente ele vai conseguir chegar num denominador comum ali, relacionado ao fato que está em litígio. Então, ele, nesse caso especificamente da perícia contábil judicial, ele vai ser escolhido pelo juiz. O perito contador, ele precisa estar registrado no Conselho, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, no Conselho Federal de Contabilidade. Ele precisa ter um profundo conhecimento técnico da ciência contábil, ele precisa ter um profundo conhecimento técnico das normas internacionais e, por consequência, nacionais de contabilidade. Além disso, como embasamento mais completo, mais genérico, vamos colocar assim, mas que também é muito importante, ele ter um conhecimento geral sobre as ciências que vão estar correlacionadas à ciência contábil, que vai ajudá-lo no processo de elaboração dos laudos e da perícia contábil como um todo. Ter um profundo conhecimento técnico, científico, específico do fato ou do evento que estará sendo analisado, estará em litígio ali, sendo realizada a perícia contábil. Ele precisa buscar um contínuo aperfeiçoamento e uma contínua atualização, principalmente nas legislações, tanto de forma geral da perícia contábil, da ciência contábil, quanto muitas vezes do fato que ele vai precisar realizar esta perícia contábil.
Além do ponto comportamental, que o perito contador ele precisa agir com total ética, responsabilidade e, principalmente, independência em todos os momentos da realização da perícia contábil. Isso é de fundamental importância para o trabalho ser realizado de forma assertiva e válida. Além disso, como a perícia contábil tem um foco de ser extremamente direta, ou seja, ela vai ser, ela existe justamente para trazer resposta, para trazer solução sobre determinado litígio. Então, ela precisa ter essa característica de objetividade, exatidão nas informações, precisão em todos os dados, de forma técnica e de forma científica, justamente para que não tenham dúvidas do que foi colocado no laudo, do que foi colocado na perícia contábil. Então, ela precisa ter essa característica bem firme de exatidão e de maneira clara, ou seja, que todos possam entender o que o perito fez ali no processo de perícia contábil. Pode passar, Leônidas, por favor. Já caminhando aqui para uma finalização dessa parte geral e teórica aqui do perito contador, nós elencamos justamente para fazer esse contraponto das características do perito contador, algumas circunstâncias que podem gerar os impedimentos ou as suspensões na perícia contábil, também regulada pela norma brasileira de contabilidade, na norma profissional do perito, nós elencamos algumas características de muitas que são tratadas nos itens 20, 21, 22, 23 e 24 da norma. Então, por exemplo, um perito contador, ele vai ter um impedimento, ele vai ter de reconhecer esse impedimento legal ou possivelmente essas suspeições, se ele fizer parte do processo que ele vai estar fazendo a perícia contábil, se ele receber qualquer valor ou benefício que o juiz não saiba ou não tenha um conhecimento sobre o que está acontecendo, se a matéria do litígio da perícia contábil não for uma especialidade dele, porque o perito ele precisa ser especialista, né? Porque o que ele vai fazer vai tentar solucionar um litígio, então ele precisa ser especialista. Ele não pode ser amigo íntimo de uma das partes, porque isso vai tirar a independência dele. Pode passar, Leônidas, por favor. Ele também não pode, mais uma vez, ter algum relacionamento, seja se ele é devedor ou se ele é credor de alguma das partes ou de pessoas relacionadas da família, relacionadas às partes, tanto do ponto de vista de pessoa física quanto do ponto de vista da pessoa jurídica. Não pode ser empregador ou empregado, ele não pode aconselhar de forma indireta as pessoas, as partes nesse processo, e também, por característica, ele não pode tentar ou ter algum interesse no resultado deste litígio perante o juiz. Então, todas essas características vão provocar um impedimento, vão provocar uma suspeição do perito contador em determinada perícia contábil, justamente fazendo esse contraponto. O perito ele precisa ser independente, agir com toda a ética e responsabilidade. Dessa maneira, passando por um aspecto geral e genérico da perícia contábil, do perito contador, nós vamos dar sequência agora falando sobre o laudo pericial contábil. Então, vamos dar esta sequência. Bom, o laudo pericial é um documento elaborado por peritos contábeis, no qual eles expõem as observações e os estudos que eles fizeram e registraram, além das conclusões da perícia, assim auxiliando na resolução das ações judiciais e extrajudiciais. Tem alguns elementos que devem conter na perícia, e entre eles estão o objeto da perícia em si, a análise técnica ou científica e o método aplicado. Com isso, já dá para perceber que é de extrema importância para a resolução dos casos. Por esse motivo, o laudo deve expor informações claras, que costuma ser motivo de reclamação de algumas pessoas.
Eu acho que ela Voltou? deve... Voltou? Voltou. Voltou. Sim? Tá. Tranquilo, só continuar. Se tiver que pular aqui, você avisa, por favor. Quê? Ela tá aí ainda, Jocasta? Acho que a internet dela tá dando bug. Passa pro próximo, depois volta, tem como? Acho que é melhor. Acho que vai Senão eu ficar, posso... vai Vocês ficar estão me enjoado. escutando? Vocês podem fazer assim? Agora Sim, voltou. Agora tranquilo, voltou. tranquilo. Tá ótimo, Jocasta. Pode continuar. Costuma ser o motivo de reclamação de alguns no meio, tá bom? A última mudança feita em questão ao laudo pericial entrou em vigência em 2016, tá? Com ela vieram algumas mudanças com a finalidade de tornar os processos mais rápidos e justos, tá? Eu vou citar algumas dessas mudanças. Só um momentinho. Tá. A primeira mudança é referente ao artigo 33, que passa a ser o número 95, tá? A parte que solicita o trabalho pericial e que fica responsável pelo depósito dos honorários, podendo ser dividido tal valor se a perícia for solicitada por ambas as partes. O magistrado pode solicitar o depósito integral do valor, mesmo que o perito ainda não vá recebê-lo. Já que Bloqueou o microfone. Pode falar. voltou? Voltou, pode falar. Outra mudança também foi no artigo 471, que trata da chamada perícia consensual, onde as partes escolhem cooperativamente o perito que poderá ser especialista na área a ser analisada, o que elimina a possibilidade de impugnar ou questionar a formação do conhecimento do perito. Bom, essas foram algumas mudanças, tá? Tem diversas, se eu for citar vai ficar bastante extenso, mas resumindo, é isso. Eu tô pulando aí, calma aí. Tô indo para o próximo slide. Pode ir o próximo. Não tá aparecendo para vocês, eu tô vendo, mas é que... Agora foi. Já pode ir a Isso? próxima pessoa. É isso, só que aí é só a continuação ali, então tranquilo. Agora a gente vai falar sobre o Bom, histórico, né? a história do SFH, né? Bom, o Sistema Financeiro de Habitação ele foi criado em meados da década de 60 pela Lei de número 4.380 do ano de 1964. Ela foi uma reformulação geral do sistema financeiro. Essa lei ela instituiu em correções monetárias com o objetivo de abrir o mercado para colocação de títulos do governo e viabilizar o financiamento a longo prazo. A correção monetária ela foi fundamental, assim, principalmente para financiamentos habitacional, então limitado para pouquíssimas operações pelas caixas econômicas federais. As instituições de previdências existentes da época, a quais somente poucos privilegiados tinham acesso, né? E esse lado possibilitou a criação de instrumentos de captação, que são recursos para prazos mais longos e os depósitos de caderneta de poupança com o fundo de garantia, o FGTS, por outro lado, viabilizou o crédito imobiliário. No caso, essas facilidades, né, hoje em dia a gente pode, acho que até o Diego comentou, né, ou não, ele vai, não, na verdade, vai comentar mais para frente. Lendo o trabalho, tá mais para frente, acho que é o com Rubens. O FGTS, ele ajuda na questão de você ter um novo imóvel, né, essa questão de você resgatá-lo, né, da sua
sua poupança, esse valor. Então, foi isso que teve Essas ferramentas, né? com A utilização dessas essas ferramentas. ferramentas. Isso, exatamente. Na primeira fase do CFH, foi um período bem áureo, né, do sistema. Os depósitos em caderneta de poupança cresceram, chegando a ocupar o primeiro lugar. Os recursos do FGTS também expandiram com o aumento do nível de emprego e daquela massa salarial no país naquela época. Agora, falando um pouco do Banco Nacional de Habitação, o BNH, ela é uma sociedade de crédito imobiliário. Essa associação de poupança e empréstimo, eles foram formados, fizeram um sistema chamado Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE. Foram integrados às instituições financeiras especializadas na concessão de financiamentos habitacionais, tendo como fonte de recurso os depósitos de poupança, mais os repasses do FGTS. O BNH, ele, além de administrar o FGTS ele também é um órgão regulador e fiscalizador do SFH. Sistema Financeiro Habitacional. Isso, é isso que eu estava tentando lembrar. Uhum. Incluindo instituições subsistema SBPE. Essas siglas elas são complicadas, mas é isso aí. Do lado de financiamento habitacionais, foram introduzidos mecanismos. Um desses mecanismos foi a criação do Fundo Compensatório de Variações Salariais, FCVS, mediante a qual a obrigação do mutuário que tivesse pago todas as suas prestações cessava depois de decorrido o prazo contratual de financiamento, e o fundo ele absorveria eventuais saldos devedores residuais da questão do financiamento. Falando um pouco agora da década de 70, né? Foi um período aí que foi o declínio, né? Porque teve a crise do petróleo. Na verdade, foi a segunda, né? No caso, a segunda crise do petróleo. E em seguida teve dívidas externas, a inflação do Brasil disparou, as ações judiciais promovidas pelos mutuários se multiplicaram, visando prestações de casa própria com a evolução do salário dos mutuários. Ambos resultaram em um aumento muito alto entre os índices de correção do saldo dos devedores e as prestações desses financiamentos, muitos dos quais atrelados à evolução dos salários. Bom, falando da década de 80, ela foi aquela chamada década perdida. Eu estou sem o meu slide. Então, tá pedindo uma licença aqui, não sei o porquê o tempo decorrido, tá falando para eu, deixa eu voltar aqui, eu cliquei em sair e não sei por qual motivo ele tá numa tela de configuração aqui da... Bom, vou continuar falando sobre o assunto. Sim, eu estou tentando voltar porque... Fechar aqui. Ok, vou inserir ele aqui de novo. Bom, então, a década perdida, né, naquela época do plano cruzado, as tentativas do governo em tentar reduzir a inflação através de medidas heterodoxas, com a aplicação de tablitas, essas prestações e congelamentos na segunda metade da década de 80 só agravaram mais a situação do que já estava ocorrendo no Brasil naquela época. As associações de poupança e empréstimo e as sociedades de crédito imobiliário foram substituídas ainda na primeira década de 80 pelos bancos múltiplos, que foram concessões de novos financiamentos.
e o Banco Nacional de Habitação foi extinto no ano de 1986. Com isso, suas atribuições passaram a ser desenvolvidas por um chamado agora Banco Central do Brasil e pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério da Fazenda. É isso. Pode passar o slide. Eu passei o slide. Henrique? Desculpa, eu vou dar continuidade, no caso aí, à década de 90, né? Referente ao que o Wesley estava passando também. E na década de 90 foi praticamente o início da mudança aí de tudo que aconteceu, tá? A década de 90 iniciou com uma retenção aí pelo governo de parte de recursos da poupança e outros ativos financeiros também, tá? Afetou o setor da construção civil e de crédito imobiliário, né? Que por conta aí dessa retenção foi afetado. E com isso, o volume de financiamentos aí envolvendo o FGTS registrou uma queda nesse período, nessa década aí de 90, tá? Apesar de tudo que aconteceu aí nessa década, ocorreu uma das coisas boas, né? Que foi o início aí da mudança, que o governo da época trabalhou, no caso, nas instituições financeiras para resolver a dívida que ficou aí do FBCS, que foi o que o Wesley citou anteriormente, né? E esses créditos eles foram substituídos aí por títulos de Tesouro Nacional. Basicamente, aí foi isso que aconteceu na época de 90. Vou falar um pouco aí referente à década de 2000, né, que foi o boom do mercado imobiliário que aconteceu. Nessa década, foi analisado vários modelos de financiamento imobiliário praticado no exterior, tá? Onde foi apresentado pelo governo o Congresso e o setor da construção civil para regular crédito imobiliário no Brasil. Dessa forma surgiu o sistema de financiamento imobiliário, que vai ser citado aí logo após aí pelos próximos integrantes, tá? E o mercado imobiliário cresce, anima as famílias brasileiras referente aí a novos financiamentos, utilizando esse sistema, tá bom? O SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, tornou-se um dos motores de sistema de financiamento do SFH, né, no caso, incluindo outros programas regulados pelo Banco Central. Nessa década, 75% dos financiamentos foi utilizado na caderneta de poupança, de 2004 a 2014, aproximadamente, tá? 540 bilhões foram destinados a construções e aquisições de imóveis como principal motivo deste uso a taxa de juros de 12% ao ano nos contratos rígidos pelo SFH, tá? E ao passar essa década, a caderneta de poupança deixou de ser uma ótima opção de investimento por conta do aumento gradual da taxa Selic. E eu vou citar agora o que esperar para os próximos anos, né? No caso de 2014 para cá, foi uma década diferente, né? No caso, vivemos tempos diferentes no momento, e onde se encontra muita dificuldade econômica, burocrática, política, e não temos a mesma facilidade que houve aí na década de 2000 para esse financiamento. E, no caso, o mercado imobiliário, ele não acaba, né? Ele apenas se adapta durante anos que se passam aí, no caso, né? Pode passar para o próximo. Então, dando continuidade no tema, como funcionam os financiamentos do SFH? Ele vai utilizar principalmente os recursos do Sistema Brasileiro de Poupança de Empréstimo, o SBPE, para fomentar suas operações. Sendo assim, esse sistema é financiado basicamente pelo saldo de contas da caderneta de poupanças e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do FGTS. Para isso, o imóvel precisa estar situado em áreas urbanas, esteja registrado no cartório de imóveis, não tenha sido objeto de outro financiamento pelo FGTS nos últimos 13 anos e está localizado na mesma região onde o interessado reside. Aqui, podemos ver que existem algumas exigências do imóvel.
ter pelo menos 3 anos do interessado, quer dizer, ele tem que estar pelo menos 3 anos de trabalho com carteira assinada sob o regime do FGTS, não ser proprietário de nenhum outro imóvel residual e não ter titular de outro financiamento pelo sistema financeiro habitacional. Pode passar. E para o interessado, ele precisa ser brasileiro ou naturalizado, não ter restrições em cadastros como Serasa, SPC, Bacen ou Receita Federal, ter uma renda suficiente para poder pagar as prestações mensais e ser maior de 18 anos. Bom, o meu é basicamente uma continuidade do dele, só que um pouco mais para frente, né? Foi criado... Tá tudo certo aí, gente? Que eu não Sim, tô aparecendo tranquilo. aqui. Tranquilo. Tá. Foi criado em 1977 e é uma modalidade, como eu disse, que vem suprir, né, o SFH. No SFI, os recursos que possibilitam financiamento de imóveis vêm de investidores de setor imobiliário, como bancos e financeiras, e a garantia utilizada é a alienação ficundária. Pode passar. Quem pode financiar pelo CFI? Não há uma diferença de valor máximo para o imóvel e juros que normalmente variam de 12% a 16% ao ano. O consumidor pode optar por pagar parcelas mais altas para encurtar, né, o tempo de financiamento e o prazo de quitação de dívidas de até 35 anos, ou 420 meses, né? Ai, gente, não vai sair a palavra. A alienação do imóvel como garantia pode trazer melhores condições para quem busca financiamentos. O valor financeiro financiado pelo SFI pode alcançar até 90% do valor do imóvel. Pode passar. Vantagem do SFI é que possibilita adquirir o imóvel utilizando o mesmo sistema. A propriedade não precisa ser utilizada exclusivamente para fins residenciais. E é próximo. A desvantagem também é que ele impossível de utilizar os valores do FGTS, né? E juros mais elevados, né? E a necessidade da comprovação dos rendimentos. É isso. Bom, e aí nessa diferença, né, a principal diferença entre o sistema financeiro, o SFI e o SFH, entre um sistema e o outro, segundo o Banco Central, é que tem uma tela na frente aqui, calma aí. É que o primeiro permite a livre negociação entre os clientes e as instituições financeiras, né? E o segundo é o regulamento pelo governo federal e tem algumas condições para a realização do financiamento imobiliário. Basicamente isso. Perfeito. Bom, as mudanças e alterações da legislação do sistema financeiro de habitação. Lei número 14.118, de 12 de janeiro de 2021, é instituído o programa Casa Verde e Amarela, com finalidade de promover o direito à moradia a famílias residentes em áreas urbanas e rurais também. Acho que ficou faltando no slide. O que é o programa Casa Verde e Amarela? Esse programa habitacional do governo federal foi feito para substituir a Minha Casa Minha Vida. Esse novo programa do Ministério do Desenvolvimento Regional, a sigla MDR, visa facilitar e ajudar o acesso das famílias de baixa renda a comprar a casa própria e ter uma moradia. Ela conta também com benefícios como subsídio habitacional e composição de renda e utilização do FGTS. Bom, deixa eu ver aqui, slide. Uma das principais diferenças entre o antigo e o novo programa. Houve a elevação de limite dos valores dos imóveis financiados, teve a redução dos juros do FGTS e, deixa eu ver aqui mais, o antigo programa atendia famílias com renda de até 1.800. O novo programa atende 3 grupos, cada um com seu respectivo limite de renda.
Benefícios do novo programa Casa Verde e Amarela. Vou falar sobre dois. Tem o subsídio, é um valor que o governo federal oferece. Pode voltar, pode voltar. Volta. Aí, esse mesmo. O subsídio é um valor que o governo federal oferece com a função de tornar acessível a compra de imóveis para famílias de baixa renda. É dado um desconto sobre o valor do imóvel e o governo paga uma parte do imóvel, porém não é necessário devolver ou quitar essa parte de desconto. O valor do subsídio é concedido de acordo com a renda familiar e o valor total do imóvel. Aí tem a composição de renda. A maioria dos bancos financiados ou financiadoras faz uma análise de crédito da pessoa que está solicitando financiamento imobiliário. Os bancos só permitem que o comprador comprometa até 30% da sua renda como um pagamento das mensalidades como empréstimo. Um exemplo, a pessoa ganha R$ 1.400 e ela só pode pagar 420 por parcela, ou seja, acho que era 30%, né? Um ponto interessante é que, no caso, a renda não seja suficiente para dar entrada no financiamento imobiliário, tem a possibilidade de compor a renda com outras pessoas, no máximo até 3 pessoas. Acho que a outra parte já é do Paulo. Bom, dando continuidade, a gente vai falar sobre o reaproveitamento de todos os contratos que eram do antigo programa, que fala sobre a questão de que não foi pago, de que teve a perda do imóvel. O novo programa concede uma segunda chance para as empresas que não conseguirem entregar também as moradias pelo antigo contrato. Também as novas chances do novo programa, só um minutinho, concede, que nem eu falei, da questão do uma nova oportunidade. Pode passar, por favor. E é aquilo que o Rubens falou sobre os três grupos que tem referente ao programa, que são o grupo 1, que é para famílias com renda mensal bruta de até 2.000, grupo 2, que é para famílias com renda mensal bruta entre 2.001 a 4.000, e o grupo 3, que é para famílias com renda mensal de 4.001 a 7.000. Acho que de acordo com cada grupo é mencionado a taxa de juros, o jeito de financiar o imóvel. Pode passar. Ah, tá, agora é a minha parte. Então, agora eu vou falar sobre a parte específica, um exemplo específico sobre uma análise de um caso de processo de financiamento imobiliário. Então, como foi dito, né, em princípio, quando se tem um caso de processual para uma... Quando você tem um caso processual para poder ser feito, e que o juiz, magistrado, ele determina um perito para ele poder avaliar o que está acontecendo nesse processo, é necessário, assim como foi dito no começo, que o perito tenha conhecimento técnico, que ele tenha conhecimento teórico, prático, que ele consiga sanar todo e qualquer quesito de dúvidas da maneira mais direta e clara possível. E aí, para isso, ele segue algumas normas, assim como já foi dito no início, mas, em princípio, ele faz a introdução das informações do processo para poder dar esse respaldo ao juiz, para que ele possa ter a melhor decisão. E aí, na introdução desse processo, ele vai colocar o objeto, né, de litígio, no caso, o imóvel, qualificar o imóvel, ele vai qualificar também tanto o réu quanto o autor desse processo, e aí ele vai também atender, deixa eu tirar aqui porque ficou na minha frente agora, aqui, isso.
Voltando aqui. Ele vai fazer a qualificação tanto do réu quanto do autor do processo. Ele vai precisar, dentro daquilo que é solicitado pelo juiz, pelo autor e pelo réu, dar respostas aos quesitos que são feitos por ele, e os resultados deles, essas respostas e os resultados do perito, elas têm que ter uma fundamentação técnica o mais clara, de modo a não deixar dúvida sobre aquilo que está em litígio, e no nosso caso aqui, exemplo, de um imóvel. Nas informações do processo, como eu já havia dito, ele vai dizer o objeto de processo, ele vai qualificar o autor, o réu, essas informações mais relevantes relacionadas ao réu, que geralmente, nesse caso, é um banco que disponibilizou o financiamento, então ele precisa dar essas informações do banco, e as respostas deles do perito, na postura de perito, ele tem que ter um embasamento técnico e judicial para poder dar a fundamentação dele nas respostas. Eu trouxe aqui alguns exemplos do que ele acontece em um processo, como são feitas as respostas dos quesitos que são disponibilizados tanto pelo réu quanto pelo autor do processo via juiz. Então, assim, normalmente, no caso do exemplo que a gente está citando aqui, foram solicitados quesitos sobre o critério de reajustes, as cláusulas fundamentais do contrato, e para poder dar uma resposta justa, clara, visto que, como já dito antes, no princípio, o perito ele tem fé pública. Então, aquilo que ele, a partir da análise dele, considerando que ele atenda a todos os quesitos necessários para ser perito naquele processo, não esteja impedido de forma alguma. E as respostas dele, basicamente, serão aquilo que o juiz vai aprovar e decidir. Ele precisa fundamentar muito bem, com provas e até mesmo tabelas e páginas do contrato assinado pelas partes, trazer para dentro das respostas dele a fundamentação dos quesitos expostos pelas partes. Aqui eu trouxe um exemplo de uma tabela de amortização de um valor sobre esse processo que estava em litígio. Então, ele apresenta detalhadamente a evolução mensal com menos de 1%, que atende às normas da lei 8.400 e alguma coisa, que eu não vou ter aqui agora, 8.463, é isso? Espera aí, gente, eu vou procurar aqui um pouquinho para ficar bem completinho. Visto que... Deixa o computador... Ele vai precisar da fundamentação, ele fundamenta de acordo as respostas dele, de acordo com a lei 8.692 de 93. E aí ele fundamenta também, nesse exemplo, uma cláusula contratual, que é a cláusula 13,
que coloca... Onde vocês estão agora? Que a minha tela sumiu aqui. Eu estou projetando todas essas telas? Não, né? Não tá, não. Tá a parte do PowerPoint mesmo. Tá só a parte do PowerPoint. É que eu abri algumas telas para poder achar o número correto da lei aqui. E por não saber mexer no Zoom, sumiu tudo. Visto que sumiu, eu vou fechar e vou inserir de novo. Aqui. Isso aqui. Tá aqui. Vamos lá. Ah, já tinha lei aqui. Eu fui lá embaixo procurar. Perdão. Então, ele fundamenta, né, não posso ver. Ele fundamenta as respostas dele no contrato, ele fundamenta as respostas dele na lei, ele cita as cláusulas para poder comprovar que aquilo que está sendo exposto em litígio tem fundamentação ou não. E por pré-requisito, como foi feito, como foi dito no início, o perito ele não tem um lado, ele tem que ser, senão ele acaba sendo suspeito, e não tendo direito de atuar no processo. Então, por não ter lado, ele tem apenas o posicionamento sobre aquilo que tecnicamente ele consegue comprovar. E aí, a partir disso, ele vai emitir as considerações finais dele, e as considerações finais dele, por ter fé pública, são de total fundamento e confiança do juiz, para poder também emitir o parecer dele sobre esse litígio. E aí, no exemplo que eu trouxe aqui, nas considerações finais, ele expõe, né, a análise, fundamenta por lei e por um exemplo de um parágrafo aqui, né, sobre aquilo que ele tem de parecer, e na última frase dele, eu até expus entre aspas, que é a fala dele, que basicamente vai ser aquilo que vai determinar a determinação ao juiz. Ele diz que, assim sendo, não assiste razão ao autor, posto que o contrato firmado com o réu está subordinado à Lei 8.692, que é de 28 de julho de 93. E, então, pelo que a gente consegue compreender aqui, aquilo que o réu solicitava, aquilo que o autor solicitava, não foi fundamentado, não foi aprovado pelo perito e, consequentemente, não será aprovado pelo juiz. E aí, dessa forma, eu finalizo aqui, né, a parte de apresentação dos slides. Gostaria de agradecer a todo mundo do grupo que teve paciência para poder fazer aqui,